Fala galera, tudo bom com vocês? Espero que sim. Eu sou o professor Tiago e hoje nós vamos ter mais uma aulinha de história. Antes de começarmos, não esqueçam de curtir esse vídeo, de se inscrever aí no nosso canal e também de ativar as suas notificações. E o nosso tema de hoje será Pessoal, a independência do Brasil, ela está obviamente relacionada ao período joanino. Não se esqueçam, no período joanino, o Brasil se transformou em sede do Reino de Portugal. Lembre-se que esse período começou com a fuga da família real lá de Portugal. Portugal que não havia respeitado o bloqueio continental e foi invadida ali por tropas napoleônicas. Ao chegar aqui no Brasil, gente, nós já tivemos uma transformação fantástica, que foi a abertura dos portos às nações amigas. A abertura dos portos às nações amigas simbolizou o que, gente? Simbolizou o fim do pacto colonial e a integração do Brasil ao capitalismo industrial. Agora, pessoal, a Inglaterra vai ter acesso direto ao mercado colonial aqui do Brasil. A Inglaterra, gente, atinge o seu objetivo de expandir os seus mercados aqui na América. Dessa forma, nós teremos uma situação onde até o custo de vida foi reduzido no Brasil, tamanha a entrada de produtos ingleses. Vale destacar também, gente, que além dessa integração do Brasil ao capitalismo industrial e virtual dominação aí também econômica dos ingleses, nós tivemos aqui no Brasil a criação de instituições políticas, econômicas, culturais que permitiram a nossa independência de uma forma totalmente diferenciada da América Espanhola. Vamos começar pelo seguinte, pensa na América Espanhola, gente. Ficou independente, passou por guerras prolongadas e se fragmentou em vários países. Pensa na independência do Brasil. A guerra de independência no Brasil foi apenas em algumas províncias, durou apenas ali 1 ano e meio na maior parte dos lugares, no máximo, e manteve a estrutura econômica, manteve a estrutura social, manteve a estrutura territorial. Tudo isso, gente, graças à presença da família real portuguesa aqui, tudo isso graças a essas instituições que estão sendo criadas. Então, por exemplo, nós tivemos aqui culturalmente a chegada da missão artística francesa, e pela primeira vez a gente tem um rompimento no Brasil do barroco e a introdução de teorias neoclássicas, não renascentistas. O grande nome aqui, gente, foi o Debré, né? As suas obras retratam muito bem como era o Brasil naquela época, como eram os padrões sociais, como era a questão da escravidão aqui. Toda essa estrutura, gente, vai servir de base, então, para o nosso processo emancipatório. Feita essa pequena introdução desse tema importante, que nós temos também uma videoaula, o período joanino, assistam, vale a pena. Vamos entender como foi o nosso processo de independência. Galera, Portugal, lá na Europa, está numa situação terrível. Com a abertura dos portos, com os tratados também de 1810, principalmente o Tratado de Comércio e Navegação, nós tivemos o fim do exclusivismo metropolitano. Então a galinha de ovos de ouro de Portugal, da burguesia portuguesa, não é mais vinculada aos portugueses, e sim aos ingleses. Então, gente, não há possibilidade desse português concorrer com a Inglaterra, que produz muito mais barato e com muito mais qualidade. Isso causa uma crise econômica e uma crise social gigantesca em Portugal. Nós teremos também um processo que ficou conhecido como inversão brasileira. Antes da independência, quem mandava era Portugal, era Lisboa, sede do reino, e transmitia todas as suas ordens para esse império colonial formidável de Portugal. Agora, pessoal, as ordens partem do Rio de Janeiro. Então, o Brasil está controlando Portugal lá na Europa. Esse processo é a inversão portuguesa. Óbvio que os portugueses se sentiram humilhados e vão reagir. Outra coisa, em 1812, pessoal, os franceses foram expulsos de Portugal e a família real não quis voltar. E pior, em 1815, lá no Congresso de Viena, o Brasil foi elevado a Reino Unido de Portugal e Algarves para legitimar a permanência da família real aqui.
O Brasil, gente, tinha muito mais potencial de desenvolvimento, muito mais recursos a serem explorados. A família real não retornou. A humilhação foi tremenda. Dom João VI, rei de Portugal, é considerado ali um fujão. Essa humilhação, somada à ditadura inglesa que se estabeleceu após a expulsão dos franceses, vai levar a uma revolução em Portugal, gente. A Revolução Liberal do Porto. Aqui, pessoal, nós temos uma revolução, como o próprio nome está dizendo, burguesa, mas um tanto quanto contraditória. Vamos entender o porquê. Bem, a Assembleia que vai ser criada lá na cidade do Porto, que recebe o nome de Cortes Portuguesas, vai convocar aí deputados, tanto de Portugal quanto até aqui mesmo do Brasil, e vai ali promover uma revolução, como eu disse, burguesa. Expulsa-se os ingleses, visto aqui como invasores, inclusive, vai se adotar uma constituição. Gente, se você adota uma constituição, você limita o poder do governante. Então você acaba com o absolutismo. Nós temos aqui no Brasil, gente, um apoio gigantesco à Revolução Liberal do Porto no início. Por quê? Porque existe aqui a teoria liberal muito forte, a ideia ali de fim de exclusivismo metropolitano, que já havia acontecido aqui no Brasil com a abertura dos portos. Então, aqui no Rio de Janeiro, nós vamos ter protestos exigindo que o Dom João VI jure lealdade à Constituição portuguesa e às cortes. E o Dom João fez isso prontamente, até para evitar mais problemas. Mas o liberalismo acaba aqui. Por que ele acaba aqui? Porque as próximas ações das cortes portuguesas visam aumentar o controle sobre o Brasil. Brasil que já tinha sido elevado a parte do Reino de Portugal. Aqui você tem que entender, pessoal, que para o brasileiro, aqui, né, para a nossa elite, ser parte de Portugal não é algo tão ruim. Por quê? Porque economicamente já ocorreu a desvinculação. Economicamente o Brasil é dependente da Inglaterra, que compra o nosso produto pagando muito mais do que pagava Portugal e vende produtos muito baratos. Uma coisa é ser dominada pela Inglaterra, gente, a maior potência do planeta. Outra coisa é ser dominada por Portugal, um país de terceira categoria já com relação à sua economia. Bem, processo de recolonização que a Revolução Liberal do Porto tentou fazer. Primeiro, as províncias aqui do Brasil, que eram subordinadas ao Rio de Janeiro, agora estão subordinadas a Lisboa. Segunda ação, juízes brasileiros não têm o direito mais decisório. Todas as decisões dos tribunais aqui do Brasil são anuladas, deve-se seguir apenas o que sai de Portugal. Olha o enrijecimento, gente. Aí nós temos também a exigência do retorno do Dom Pedro. Gente, Dom Pedro ficou no Brasil. Como assim ficou no Brasil? Em 1821, houve a ordem para o retorno da família real. Caso Dom João não voltasse com a sua família, nós teríamos ali a deposição do Dom João, provavelmente. Então ele volta, ele, a esposa, os filhos, mas ele deixa como regente do Brasil Pedro de Alcântara. Pedro de Alcântara, pessoal, é o regente do Brasil, se une com a elite aqui brasileira, mas as cortes exigem o seu retorno também. E a gota d'água, pessoal, a ideia do retorno do exclusivismo econômico. A ideia de transformar novamente Lisboa, Portugal, num entreposto entre o produto que sai do Brasil e vai para a Europa e o produto que sai da Europa e vem para o Brasil. Óbvio que está tentando se restabelecer o pacto colonial. Gente, isso vai ser inaceitável e nós teremos aqui o processo emancipatório. Vale lembrar, gente, que toda a América nesse contexto está caminhando para a independência. Entre 1815, fim do Congresso de Viena, até 1825, praticamente toda a América ficou independente, tá? Ou quase toda a América conseguiu a sua emancipação. E o Brasil faz parte desse contexto. Bem, o que nós temos aqui agora? Vamos falar sobre o processo emancipatório. No dia 9 de janeiro de 1822, pessoal, acontece o dia do fico. Dom Pedro decide não voltar, não obedecer às cortes portuguesas. Ao ficar aqui, se estabelece o quê? A liderança do Dom Pedro nesse processo contrário à recolonização. E Dom Pedro, gente, terá um apoio total aqui das elites. Por quê, pessoal? Como eu disse, a América toda está caminhando para a independência. Então nós temos uma situação, gente,
onde existe aqui entre a elite do Brasil, grandes proprietários de escravos e de terras, um medo muito grande de uma guerra prolongada, da utilização de camadas populares nessas guerras e da necessidade do quê? De concessão de direitos a esses grupos. Então, colocar o Dom Pedro, que é herdeiro do trono de Portugal, como líder do processo emancipatório do Brasil, é uma jogada dessa elite brasileira para manter as estruturas econômicas e sociais. Como assim? A ideia, pessoal, é que ao promover a independência com o herdeiro do trono de Portugal, Pedro de Alcântara, filho mais velho de Dom João VI, nós teremos aqui um processo onde pode-se considerar algo legítimo, não radical, que não demanda uma guerra prolongada. Sendo assim, não preciso dar concessões, não preciso, por exemplo, acabar com a escravidão, criar ali acesso à participação de grupos mais pobres. Gente, no que a nossa elite está se espelhando aqui? No que está acontecendo na América, principalmente no caso do Haiti. O Haiti, pessoal, ficou independente em 1804. E como foi esse processo de independência do Haiti? Aconteceu uma dupla revolução, as camadas populares tomaram o poder, aboliram a escravidão e ficaram independentes. Isso é inimaginável aqui no Brasil. Existe um medo do Haiti muito grande nesse contexto. E colocar Dom Pedro como nosso líder de processo emancipatório daria então um caráter menos radical de preservação do processo histórico. Tranquilo? Com essa união com a elite garantida, José Bonifácio, o principal ministro, vai ser alçado aí ao poder e vai conduzir o nosso processo de independência. Convoca-se uma Assembleia Constituinte, mostrando aí a separação cada vez maior de Portugal. Vai ser formado um ministério só com brasileiros. José Bonifácio publica o chamado Cumpra-se. Então, tudo que as cortes portuguesas mandarem aqui para o Brasil precisa de aprovação do Dom Pedro, senão não entra em prática. Nós vamos ter o impedimento do desembarque de tropas portuguesas no Rio de Janeiro, porque há o medo do sequestro aí do Dom Pedro. E o Dom Pedro, no dia 13 de maio de 22, é alçado como defensor do Brasil, ok? Você está olhando aqui a imagem do José Bonifácio e, na sequência, imagem do Dom Pedro. Muito bem, galera. Em setembro de 1822, durante o retorno de uma viagem que havia feito em Minas Gerais, a comitiva real aí do Dom Pedro é interceptada, a comitiva real do regente, né, ainda era regente, é interceptada próximo ali às margens do rio Ipiranga, e ali, ao ler as cartas de sua esposa, Leopoldina, e também do José Bonifácio, Dom Pedro I, aliás, Pedro de Alcântara, porque ele ainda não é rei, não é imperador, ele percebe ali que as cortes estão pressionando para que ele retorne a Portugal e aceite as determinações de Portugal. Nas cartas ele inclusive é ofendido e é incentivado a promover o rompimento definitivo. Do que eu estou falando, pessoal? Estou falando do 7 de setembro, do famoso Grito do Ipiranga. Gente, essa tela que você está vendo aqui, maravilhosa, do quadro do Grito do Ipiranga, vale lembrar, ele foi produzido posteriormente, na década de 60 já aqui do século XIX, né? Numa fase aqui onde a arte brasileira, pessoal, visava glorificar o governante. É a fase aqui onde nós tínhamos o neoclassicismo e posteriormente o romantismo como base da nossa arte. Então a arte acadêmica, pessoal, que era financiada inclusive pelo próprio Estado, óbvio que vai produzir imagens heróicas, feitos históricos. Tanto que o quadro é totalmente não, mas grande parte dele não é fidedigno ao que aconteceu, segundo pessoas que estavam ali durante o famoso Grito do Ipiranga. Contesta-se inclusive o uso de cavalos nesse momento, porque o Dom Pedro teria descido a serra, e cavalos têm dificuldade para transportar os produtos e as pessoas. Fato é, gente, que o Brasil fica independente e daquela forma que a elite buscava. Nós teremos uma independência onde vai se manter o quê? A estrutura econômica e social. Então,
ficamos independentes. O que nós tínhamos antes da independência? Um Brasil agrário, exportador, latifundiário, monocultor, escravista. Ótimo, ficamos independentes. E agora? Somos o quê? Latifundiário, agrário, exportador, monocultor e escravista. Então mantivemos o processo histórico. Tudo bem? Galera, a dominação inglesa obviamente vai continuar também. A Inglaterra é a favor da independência para romper de vez laços possíveis com o pacto colonial e dessa forma seguimos o processo histórico. Gente, espero que vocês tenham gostado. Até a próxima!